boa noite a todos. Acho que a senhora não me conhece, né? Meu nome é Vanessa, sou voluntária aqui da EAC. E o tema hoje da nossa palestra é parapsiquismo mental somático. Primeiramente, não sei se todos conhecem a conscienciologia, né? Vou fazer uma rápida abordagem do que estuda a conscienciologia. A conscienciologia é a ciência que estuda a consciência, foi proposta pelo professor médico Valdo Vieira, em 1986, né? E, em outras palavras, estuda o ser, o ego, a alma, né? O princípio inteligente de diversas formas de manifestação e suas diversas formas de manifestação. Então, a consciência somos nós, né? Que nos manifestamos nesta dimensão e em outras dimensões também, né? O termo conscienciologia, então, que deriva do latim conscientia, conhecimento, e do grego logos, que quer dizer estudo. Então, a conscienciologia tem vários ramos, digamos assim, de estudo, de pesquisas, né? E a Escola da Autopesquisa da Consciência, a EAC, né? Que foi fundada em 2006 por iniciativa da professora Sônia Cerato e dos voluntários. É uma instituição conscienciocêntrica, ou seja, estuda a consciência e suas diversas formas de manifestação, né? O mater pensene da escola, né, aqui da Autopesquisa da Consciência, é educar para a autolucidez multidimensional. O que significa isso, né? Para que nós estejamos lúcidos, tanto no intrafísico, como a gente fala, nessa dimensão, né, que nos encontramos, quanto no extrafísico, quando nos projetamos e interagimos, né, com essas dimensões mais sutis, né? E a escola também prima por propagar a tarefa do esclarecimento, né, que a gente chama de TARES, né? O que seria isso? Esclarecer as pessoas, as consciências, consciens e consciex, né, intrafísicas e extrafísicas, dessa realidade multidimensional, né, das interações energéticas. Pode passar. Então, a escola, que já vem desenvolvendo trabalhos desde 2006, tem vários laboratórios. O primeiro laboratório que a escola começou a desenvolver foi o Autopesquisarium, que ocorre todas as quartas-feiras, às 19 horas, certo? E esse laboratório visa que o participante faça a sua própria autopesquisa, né? Que se conheça melhor, que estude seus trafares, né? Os traços fardos e os trafores, traços força, né, para ir se conhecendo e conseguir ir interagindo melhor na sociedade, né, e multidimensionalmente também. O CIMACRO é o Colégio Invisível na Macrosomatologia. O que é isso, né? O macrosoma é o corpo maceteado, como a gente chama. É o corpo preparado de uma forma especial para a nossa programação de vida, né? Então, tem pessoas que no curso intermissivo, no período antes da ressoma dessa vida física, preparam um corpo otimizado de acordo com a sua programação existencial. Então, o macrosoma é um encontro que acontece quinzenalmente às segundas-feiras aqui na escola, e qualquer interessado em descobrir, né, se possui um macrosoma está convidado a participar, ou mesmo, se não possuir o macrosoma, preparar para a próxima vida, né, otimizar vindo com esse corpo. O energossomatório é um outro laboratório também que nós temos aqui na escola, que ocorre individualmente, né? A gente faz os agendamentos e se faz trabalho energético nesse ambiente que é otimizado para isso, né? Algumas anotações da nossa pesquisa. Então, por um período de 2 horas, o pesquisador
entra nesse laboratório e desenvolve suas percepções e análise, reflexões, né, e técnicas projetivas também podem ocorrer. O reflexionário é um outro laboratório que nós temos, que esse tem o pré-requisito do auto-pesquisarium, que ocorre às quartas-feiras, e esse é um laboratório bem otimizado, né? Porque a gente trabalha com estudos mentais somáticos, que seriam do corpo do discernimento. Então é um otimizador de ideias magnas, né? Que a gente pode, que foi ontem, né, que foi iniciado, mas a gente também pode agendar por grupos ou individualmente. E às sextas-feiras ocorre o paraperceptarium, que esse é destinado às práticas energéticas, né? Ocorre às 19h30, normalmente vai até às 21h, e a oportunidade, então, que a gente traz tudo que viemos pesquisando, se desenvolve um campo, então, paraperceptivo, de consciência e consciex, né, consciências intra e extrafísicas, e ocorre muita assistência nesse laboratório. E aos sábados a escola tem o Verponário. É um laboratório basicamente de escrita das verdades relativas de ponta, né? Cada pessoa se desenvolve, escolhe um tema de pesquisa e aprofunda, né? Também é aberto ao público, todos são abertos, né? Mas esse é gratuito, então se vocês estiverem interessados em participar, estão convidados para todos. O parapsiquismo mental somático, o que é isso? Parapsiquismo, acredito que a maioria de vocês conheça do que se trata, qual é a abordagem, né? Que seriam os fenômenos, as percepções extrasensoriais que algumas pessoas possuem ou desenvolvem, né? Só que o parapsiquismo mental somático seria o mais otimizado que nós poderíamos desenvolver, essas parapercepções. Porque seria por meio da utilização do corpo do discernimento, que é o mental soma. Soma é o corpo físico que nós temos, né? A conscienciologia tem o princípio de que nós possuímos quatro corpos, né? O soma, o energossoma, que seria o corpo das energias, contempla os chakras. O psicossoma, que seria o corpo das emoções, pelo qual normalmente, quando nós nos projetamos, nós nos manifestamos nas dimensões extrafísicas. E o mental soma, que é o corpo do discernimento, né? Onde a gente utiliza a nossa potencialidade maior, a racionalidade, o juízo crítico, o discernimento, né? E o ideário consciencial. Aqui uma pequena ilustração desses 4 corpos que nós possuímos. O soma, né, o corpo físico, aqui num relaxamento, num estado de relaxamento, onde a consciência se projeta com o psicossoma, né? E aqui permeando o psicossoma, o energossoma, o corpo das energias. Aqui nós temos o cordão de prata, né, que faz a nossa ligação do corpo físico com o psicossoma. E o mental soma, que não possui forma, né, porque é um corpo mais desenvolvido e normalmente quando ocorre projeção de mental soma nós não vemos forma, né? Pode ocorrer, é um pouco mais difícil, eu diria, não é tão comum, tão corriqueiro como a projeção de psicossoma, né? Mas a gente busca isso, sempre chegar mais próximo do discernimento possível, né? Como eu já comentei, o mental soma é o veículo mais otimizado que nós temos. Então, se nós pudermos nos manifestarmos mais racionalmente, a gente vai utilizar as nossas maiores potencialidades, né? Então, qual é o objetivo de usar esse corpo no parapsiquismo, né? A gente vai desempenhar o real papel de agente interassistencial profissional. Ou seja, a gente vai ser reconhecido por consciens e consciexes que somos agentes interassistenciais profissionais. Vamos ser requeridos para isso, né? Se a gente desenvolver
com o corpo do discernimento, essas parapercepções. Que eu falo um pouco dos fenômenos parapsíquicos, que a maioria já conhece, né? Telepatia, clarividência, clareaudiência, psicografia, projeção da consciência, que há muitas eras eram deturpados, né? As pessoas vinculavam a rituais místicos ou religiosos, né, quem apresentava esses fenômenos. Até o próprio parapsíquico não compreendia o que ocorria com ele. Ainda hoje muitas pessoas continuam não compreendendo, né, e utilizam às vezes de uma maneira não muito positiva, ou deixam de utilizar uma ferramenta tão importante por medo. Eram chamados, né, os parapsíquicos de magos, bruxas, feiticeiros, curandeiros e outros termos depreciativos, né? Então, por interagir diretamente com a multidimensionalidade, eles obtinham informações de certa forma privilegiada, né? E usavam essas informações para obter algum tipo de prestígio, um poder, alguma barganha financeira. Então, aqui no século XII, né, teve a Inquisição, que foi uma instituição da Igreja Católica dedicada a combater a heresia. E os hereges eram esses homens ou mulheres que desenvolviam as parapercepções, faziam adivinhações, e muitos deles foram condenados à morte, né, na fogueira, porque era uma ideia de purificação através do fogo, né, para que essas pessoas, então, se não se convertiam à Igreja Católica, ocorria isso. Então aqui eu trago um convite à reflexão, né? Você manifestou ou manifesta fenômenos parapsíquicos, mas tem medo e não sabe o que fazer com eles? Então, alguém manifesta, já manifestou? Como é que está lidando com isso, né? Já aventou a possibilidade de manifestá-los há muitas vidas em função de uma experiência pretérita traumática, rechaçá-los no momento atual? Acredito que muitos aqui podem manifestar, já manifestaram, alguns procuraram até bloquear isso, né, por medo. E não se sabe bem medo do quê, né, mas a história nos mostra um pouquinho do que pode ter ocorrido com a gente, né, no tempo passado. Então aqui eu trago a questão da herança do antigo ego, né. A maioria das consciências que possuem o parapsiquismo desenvolvido ainda hoje estão ligadas ao misticismo, né, ou a religiões, e continuam a realizar as antigas práticas pessoais, que a gente chama automimese, né, uma repetição de uma vida que já não é mais, que já foi muito antiga. Então, né, com rituais, quiromancia, leitura de cartas, a fim de obter informações do futuro e, com isso, repassá-las aos outros. Se nós possuímos o entendimento que já tivemos várias vidas, né, várias existências, o que na Conscienciologia a gente chama de serialidade existencial, né, é muito provável que nós já tenhamos desempenhado algumas habilidades que hoje nós exercemos com certa facilidade nessa antiga vida, né? Isso ocorre porque trazemos em nosso paracérebro, que é um órgão extrafísico, tá? Registros da nossa paragenética, verdadeira história de cada consciência, que é herdada de si mesmo, ou seja, dos antigos egos, né? Se nós tivemos várias vidas, é provável que nós conseguimos acessar através do paracérebro, mesmo sem ter um conhecimento de que estamos acessando as práticas anteriores, as lembranças, né, das personalidades anteriores. Provavelmente acarretam uma maior facilidade, né, no caso do parapsiquismo, para que a gente desenvolva os fenômenos, né? A gente vê muitas situações de crianças muito pequenas, muito novas, que têm todos os fenômenos parapsíquicos, né? E muitas vezes a família não compreende, ou a família compreende, mas também não sabe muito bem o que fazer com isso. Então, essa é a resposta que a gente tem para essas experiências.
Então aqui é um desenho do paracérebro, que é esse órgão extrafísico, né, que faz uma conexão direta com o nosso cérebro. E aqui que está a nossa holomemória, como a gente chama, a nossa memória integral, né? E algumas coisas a gente acessa, né, mas não entende muito bem como desenvolve essas habilidades. Às vezes é falar uma língua que não é a nossa língua nativa com facilidade, é tocar instrumentos e nunca ter estudado. São coisas desse tipo que a gente tem que prestar atenção para ver se não está se repetindo, né? Agora é o momento da inteligência evolutiva, né? Cabe a cada consciência intrafísica, parapsíquica, né, que apresenta os fenômenos, questionar a qualidade do uso desse atributo assistencial, pois é mais salutar e evolutivo qualificar as práticas anteriores do que repeti-las, né? Não tem sentido a gente que está buscando a evolução continuar se repetindo, né? Se a gente tem certa facilidade com uma clarividência, com uma clareaudiência, por que a gente vai continuar usando da maneira que já usamos há muitas vidas, né? Então, vale a pena a gente refletir quanto a isso. E as pessoas que não acessam a pararealidade, as informações extrafísicas? Não acessam, mas todo mundo quer saber, né? Então vai procurar uma cartomante, vai procurar algum meio de alguém informar o que vai acontecer no futuro. Essas pessoas, como eu chamei de clientes, são consciências energívoras. Normalmente elas não se dão conta que elas estão sugando energia dos outros, né? Não é por mal, mas é uma relação de tanta dependência que acaba sugando. Vai buscar, então, se alimentar do parapsiquismo do outro, né? Entender algumas coisas sobre si mesmo que poderia estar entendendo fazendo autopesquisa. Então, o que eu ressalto que é importante, né, no momento que a gente realmente entende que isso é um círculo vicioso, que nós conseguimos assumir, né, a nossa responsabilidade pelo autodomínio energético. Então, 5 questões fundamentais, né, quanto ao parapsiquismo. Qual a função real dessa prática? Apenas acessar informações e repassá-las? Será que podemos transmitir tudo que acessamos dos outros? Não podemos acessar sozinhos, sem acompliciamentos com terceiros, informações do nosso próprio passado ou do nosso futuro? E a nossa sustentabilidade energética não será de nossa inteira e intransferível responsabilidade? Então, quem busca se melhorar tem que estar atento a isso, né? Se questionar e refletir quanto a essas questões. O parapsiquismo, apesar de muitas consciências por vezes não gostarem de ser parapsíquicos, rechaçarem, querer que isso não ocorra mais, não quero ver, não quero ouvir, tenho medo, não sei o que fazer com isso. É um atributo da consciência, é uma ferramenta muito importante para que a gente consiga desenvolver a nossa programação existencial de forma assistencial, né? Proporciona a interação multidimensional, otimizando a evolução das consciências intra- e extrafísicas. Então, se nós analisarmos o parapsiquismo como um atributo, né, como uma prioridade, né, se fizermos a utilização dele de forma mental somática, isso vai otimizar não só a nossa vida, como a vida de todos que nos rodeiam, intra- e extrafisicamente. Então aqui eu pontuo que não há mais a necessidade de vinculação a alguma seita ou religião, mediunismo, para desenvolvê-lo e utilizá-lo de maneira saudável e cosmoética. O que seria cosmoética, né? Seria uma ética multidimensional, universal, de maneira que fosse o melhor para todos. Ao contrário de qualquer modalidade de dependência, impede a liberdade de expressão consciencial, requisito para a cosmoeticidade, né? A aplicação da cosmoética na nossa vida intra- e extrafísica. Então, como é que a gente pode desenvolver o nosso parapsiquismo?
né, de maneira lúcida, de maneira sadia, e de maneira que realmente seja assistencial para todos, interassistencial, para o parapsíquico e para as pessoas que rodeiam ele, né? Podemos fazer diariamente, individualmente ou grupal, por meio de prática do estado vibracional, que é o EV, né? A mobilização básica das energias, para que a gente mantenha a nossa psicosfera harmônica, os nossos pensamentos também harmônicos, e outras técnicas energéticas, anímicas ou parapercepciológicas. Desenvolvendo isso, a gente vai alcançar a lucidez da equipe extrafísica, né, de amparadores, e a integração dessa equipe com a equipe intrafísica, que a gente chama de paraelencologia, que são as consciências extrafísicas que auxiliam nos trabalhos interassistenciais, né? Então aqui a gente tem uma imagem de um amparador acoplando a uma consciência intrafísica, auxiliando energeticamente um terceiro, que parece não estar muito bem, né? A conscienciologia tem como base a própria experimentação, né? Propõe que cada um seja o seu próprio labicon, laboratório consciencial, vivenciando suas experiências de acordo com suas necessidades e características pessoais, né? A gente não vai conseguir alcançar o que nós não estivermos preparados. Não vamos ter informações que vão ser pesadas ou de alguma forma vai nos prejudicar. À medida que a gente vai desenvolvendo o parapsiquismo, as coisas vão se tornando naturais. Então, importa ao pesquisador da conscienciologia sua autopesquisa parapsíquica, oportunidade em que ele será ao mesmo tempo o cientista, o método e o objeto da investigação. Cada consciência tem o seu histórico. Então, no momento que nós vamos aprofundando a nossa autopesquisa, nós vamos tendo acesso a informações passadas e desenvolvendo, de acordo com as nossas características, o que é necessário para a nossa evolução. Então, como eu já falei, né, cada consciência possui características peculiares, por isso é de suma importância que o desenvolvimento parapsíquico ocorra de maneira autônoma. Que nós mesmos percebamos, né, as nossas interações multidimensionais, que nós nos demos conta dessas interações, das nossas sinaléticas, né? Não há necessidade de nenhum tipo de terceirização ou delegação desse processo. Apenas uma interação do pesquisador com seus amparadores, né? Os quais nunca determinarão os rumos da autopesquisa do amparado. Se nós não tivermos estofo para alcançar alguma coisa em determinado momento, o amparador não vai fazer um estupro evolutivo, como a gente chama. A gente só vai alcançar se tiver uma bagagem, uma força para suportar a informação que a gente está desenvolvendo, né? Então aqui, o amparador não impõe condição ou concede alguma benesse em detrimento de algo ou alguém. Não existe negocinho, troca ou barganha nessa relação, né? É uma relação afetiva, né? Nós entendemos que o amparador é o nosso compassageiro, uma consciência que hoje está extrafísica, mas que a ideia é de que façamos um revezamento. Hoje somos amparados e amanhã seremos amparadores, né? Se conseguirmos nos desenvolver de maneira correta e cosmoética do nosso próprio amparador. Então não existe uma santificação do amparador, né? Ele não é nada acima, ele é mais lúcido porque ele está na dimensão extrafísica, sem o restringimento do corpo, mas não existe nada de que tenhamos que reverenciá-lo ou coisa do tipo, né? O que ocorre, então, nessa interação amparador-amparado são inspirações,
expansão mental somática, intencionando sempre o melhor para todos. Se a pessoa não desenvolve algum trabalho interassistencial, se a pessoa não pensa na coletividade, também não é plausível que ela tenha um amparador. O amparador não é individual, não é babá, né? Se a pessoa desenvolve algum trabalho, ela tem merecimento, vai auxiliar várias consciências, o amparador vai chegar junto. Mas se ela não está fazendo nada de muito útil, aí fica complicado. Pode passar. Então, parapsiquismo mental somático, né? Que é o que nós almejamos. Há muitas vidas, eu falo por mim, já desenvolvo parapsiquismo, mas de maneira destrambelhada, né? Não dava muito conta, usava mais o psicossoma, tinha aquelas rebarbas, ficava mal. Então, já que o conhecimento está à disposição, vamos lá. Então, a priorização da utilização do mental soma é o que diferencia as nossas práticas de hoje das vidas passadas, né? Certamente não desenvolvemos nossas parapercepções apenas nessa vida. Viemos manifestando-as há milênios. Porém, o que fazemos com elas hoje e sempre deve ser melhor avaliado. Será que a gente não está usando da mesma maneira que já utilizou há várias vidas? A gente tem que pensar e prestar bastante atenção. Temos a oportunidade de manifestá-las com o maior nível de lucidez possível, intencionando o melhor para todos e não visando apenas interesses pessoais, que normalmente é o que ocorre, né? Se a gente não está lúcido, é isso que ocorre. Em todas as nossas interações, no intrafísico, no extrafísico, temos que manter a maior acuidade, né? Discernimento, sempre lembrando da questão da multidimensionalidade e buscando não desperdiçar as oportunidades interassistenciais e evolutivas que se apresentam constantemente, né? Às vezes ocorre um mini acidente no nosso dia e a gente não prestou atenção que poderia ser um pedido de ajuda, que a gente poderia prestar uma assistência àquela pessoa que estava tão, por vezes, alterada. A gente tem, no primeiro momento, o impulso de repelir, né? A gente não acolhe, a gente quer se livrar. O outro está alterado, eu não quero falar com ele, eu não quero me relacionar com ele. Mas essas são as interações que a gente tem que prestar muita atenção. Quando a pessoa está, assim, normalmente afetada de alguma maneira, é um pedido de ajuda, né? Para perceber isso também é importante que a gente mapeie as sinaléticas parapsíquicas, né? Que são ferramentas que nos proporcionam sentir que essas interações interassistenciais estão sendo oportunizadas, né? De repente entrou no ambiente, sentiu que está pesado o ambiente, mas não sabe bem o que está acontecendo, foi engolido. Saiu de lá mal, vai para casa mal, vai ficar, às vezes, dias, semanas daquele jeito. Mas se tivesse a sinalética parapsíquica desenvolvida, ia perceber, opa, está chegando alguém, alguma consciência extrafísica que não está muito bem para ser atendida. Então, vou trabalhar minha energia, vou levar ela para casa, mas ela vai ser encaminhada, né? O que acontece normalmente é que a gente não percebe, só percebe que está pesado, que está desconfortável, uma dor de cabeça, uma dor de estômago, mas é engolido, né, pelo ambiente, né? Então, é importante também a gente prestar atenção na nossa autopensenidade, né? O que é isso? O pensene é o pensamento, o sentimento e a energia. Cheguei no ambiente, estava bem, comecei a pensar mal do outro, comecei a me sentir triste, me sentir para baixo. Opa, esse tipo de pensamento não é o meu padrão. Então, vou prestar atenção que
pode estar acontecendo uma interação multidimensional com uma consciência que não está muito bem, né? Então, é a pensenidade que vai nos linkar, né? Vai nos ligar tanto com amparo como com assédio. Então, é importante sempre fazer uma higiene pensênica, fazer a mobilização de energias e também ficar esperto no que a gente está pensando, né? O que normalmente ocorre é que a gente não pensa, a gente é pensado, né? A gente interage com consciências de diversos tipos, sem se dar conta, né? Por meio da nossa própria pensenidade, a gente escolhe as nossas companhias, mas a gente nem nota que está acompanhado, muitas vezes, de consciências nosográficas, né? Outras vezes de consciências assistenciais, mas as nossas atitudes, os nossos pensamentos, né, são muito importantes para nos apontar com quem a gente anda acompanhado extrafisicamente. O que a gente almeja, o que a gente está fazendo força para alcançar. Trocar aquele parapsiquismo psicossomático, inconsciente, dependente, dominado pelas emoções, dar um upgrade e chegar no mental somático, né? Que é interdependente, que está sempre vincado com a estabilidade pensênica, é cosmoético, de grande alcance evolutivo, né? Porque a Conscienciologia ensina a pensar grande, né? E nos conecta com as centrais extrafísicas de energia. Então, se a gente tiver a pensenidade positiva, começar a desenvolver a sinalética, fazer a nossa mobilização básica de energias diariamente, né, a gente vai estar mais atento para as interações e vai escolher as nossas companhias de maneira muito mais positiva, vai ficar atento e vai poder auxiliar mais, né? Então, é um autoinvestimento, né? A gente vai investir na gente mesmo para poder auxiliar mais. Todos podemos desenvolver e qualificar o autoparapsiquismo, de forma que o tornemos cada vez mais mental somático. Basta que investamos com vontade forte e intencionalidade interassistencial cosmoética, reconhecendo e valorizando nossas experiências pessoais. Isso é muito importante, porque às vezes a gente acha que não tem experiências, ou as experiências são tão... A gente escuta relatos, às vezes, na sexta-feira, né? Que é o dia que a gente faz o desenvolvimento parapsíquico. Ah, mas as pessoas viram isso, viram aquilo, tiveram sensações e eu não senti nada. Então, eu não tenho isso, eu vou desistir. Não. Tem pessoas que já desenvolvem há mais tempo. E tem outras que estão começando. Mas o parapsiquismo, com investimento forte e com a intencionalidade cosmoética, ele se desenvolve sim. E é uma ferramenta importantíssima, né, que todos nós temos a obrigação de dominar, né, a nossa questão energética, o nosso pensene, para ter um local mais homeostático, né, os ambientes que a gente chega vão se tornar mais homeostáticos, as pessoas que convivem com a gente vão ficar melhores, então todos podem desenvolver. E tem que valorizar cada experiência, né? Não dá para desistir assim fácil. Com esse propósito, é prioritário mantermos a vigilância, a atenção contínua na autopesquisa dia a dia. O que é isso? A autopesquisa é a gente se conhecer, se avaliar diuturnamente, né? Ver nossos traços positivos, nossos traços negativos e buscando melhorá-los pouco a pouco, né? É uma ferramenta indispensável para que a gente não volte ao que já foi, não caia nos mata-burros, né, como a gente fala. É tão fácil para mim enxergar, sentir, então vou sair falando para todo mundo o que eu vejo, vou sair fazendo previsão, mas qual é a finalidade disso? Né? Não tem mais finalidade. Então as posturas defasadas a qualquer modalidade de servilismo ou ideia menor. Usemos nossos reais potenciais intermissivistas,
Se a gente fez um curso intermissivo entre vidas, a gente estudou, programou a nossa vida de agora, não tem mais sentido fazer o que já foi, né? Repetir posturas que já caíram em desuso, né? É a verdadeira capacidade do paracérebro, tornando nossos atributos e experimentos parapsíquicos cada vez mais cosmoéticos e interassistenciais. Então, por que a cosmoeticidade e a interassistência andam tão junto, né? Não tem sentido a pessoa ser parapsíquica, ter todos os fenômenos, mas não sabe o que fazer com eles. Eu vejo, eu escuto, eu tenho projeções toda noite, mas eu não sei o que eu faço com isso. Qual é o sentido da pessoa ser tão desenvolvida numa área e não assistir de maneira cosmoética todos com quem ela interage? Não tem sentido, né? Não tem por que a gente utilizar isso só em nosso benefício. Então, era isso que eu apresentei para vocês com relação ao parapsiquismo mental somático, que é o que eu venho buscando alcançar. Ainda não estou 100%, mas estou em desenvolvimento. E se vocês tiverem alguma pergunta, algum questionamento. Fico com dúvida quando você diz do amparador, né? Que existe um amparador. E qual a interferência que ele faz, que ele consegue fazer? Se tu estiver aberta, tu vai conseguir te conectar com ele, né? Ele não vai... como eu coloquei, ele não vai ter uma pressão de cima para baixo. A relação é de igual para igual. Se tu estiver aberto, tu vai sentir as inspirações, né? Mas tem que ter um abertismo e uma atenção. A questão da sinalética é importante para tu saber quando está chegando um amparador, quando está chegando uma determinada consciência que não é amparo, né? Mas não tem nenhuma imposição. Mas o que ele poderia interferir? Não vai por aqui, vai por ali? No que ele é capaz de interferir? Não, ele não vai te dizer faça isso ou faça aquilo. Tu vai sentir o que é mais favorável ou não, se tu estiver bem aberto. Entende? Tu está com uma intenção, digamos, de intuição. Tu está com uma intuição de não ir por determinado caminho. Não vai ser imposto que não vá por determinado caminho. Mas aí tu deixa de ir por aquele caminho e depois tu descobre que aconteceu um acidente. Então foi uma inspiração do amparo, né? Mas não tem imposição. Talvez seja interessante esclarecer a diferença entre amparador e guia cego, né? O que acontece, né, com o guia cego? O guia cego, ele vai trocar contigo. Tu me dá isso que eu te dou aquilo. Né? Ou às vezes ele vai até te inspirar para que tu faça alguma coisa que não seja positivo para todo mundo, que seja positivo só para ti, porque tu ganhando, ele ganha junto, ele se alimenta dessa energia de troca, né? Não é uma coisa para coletividade, é uma coisa bem individual. Por vezes ele até te dá o que tu tá almejando, mas talvez não fosse o melhor para todos. Podia falar um pouquinho mais sobre o parapsiquismo psicossomático? Assim, por exemplo, coisa para gente se ver um pouco mais. Tá. Por exemplo, quando eu comecei aqui o desenvolvimento da sexta-feira, do parapsiquismo, eu tinha dores físicas, né? Começou o acoplamento, comecei a sentir algumas sinaléticas, mas era muito pesado aquilo para mim. Eu ficava me sentindo mal, assim, ficava dias sem conseguir desenvolver bem o meu trabalho, sabe? Pesava aquilo para mim. Batia muito no emocional, no físico e no emocional. Às vezes é a labilidade parapsíquica que a gente chama, né? A pessoa está muito bem, daqui a pouco ela está muito mal, ela estava tranquila, daqui a pouco ela se irrita, está ocorrendo as interações, ela não está percebendo. Então o humor dela varia muito. Ou ela está muito bem, ou ela está muito mal, ou ela não tem muita vontade de fazer nada, né? Então uma variação muito forte. O mental somático
busca que a gente tenha lucidez quando essas interações ocorrem, né? Onde tem raiva, onde tem agressividade ou uma melancolia muito forte, é a interação parapsíquica, mas está muito no psicossoma, só as emoções estão se manifestando, né? Não sei se ficou claro. Ficar submetida às emoções, às interferências. É uma canga, entende? Vem o assédio, te domina, faz tu chorar, faz tu brigar, e tu nem viu. Tu fica tirado em cima da cama e não sabe o que está acontecendo. Bem comum, porque as pessoas, elas terceirizam, elas não enxergam que o domínio energético é individual, é personalíssimo, né? Então, eu não estou bem, eu vou lá no fulano que ele vai fazer isso e eu vou melhorar. Aí sai dali 2 dias depois, meia hora depois, já está mal de novo. Né? Mas é com esse que a gente está acostumado. Mas não devemos mais estar. Sim, por isso que muita gente não gosta do parapsiquismo. Eu faço isso, faço aquilo, mas já ouviu aquela expressão, eu sou esponja. Eu chego no ambiente, eu carrego tudo dos outros e depois fico mal. Não, a gente pode e deve sim carregar, mas encaminhar, carregar de forma lúcida, perceber as interações e aí encaminhar, né? Dentro dessa questão que você está falando, poderia ampliar um pouquinho mais essa assistência? Sim. Desenvolver um pouquinho mais, assim, para a gente entender esse processo todo de o assédio, depois Sim. da consciência prestar assistência. Claro, a troca de papéis, né? A maioria das consciências que a gente se relaciona no intrafísico e no extrafísico são consciências carentes de alguma forma, né? De energia, de atenção. E o que acontece? Essas pessoas, elas querem sugar, essas consciências querem sugar a energia do outro, né? Querem de alguma maneira ser assistidas, mas ainda estão muito na TACOM, né? Que é a tarefa da consolação. Elas querem a consolação, querem ficar bem por um momento, mas elas não aprendem a se desenvolver, né? Forma um círculo vicioso. A pessoa fica sempre buscando e não entende o que está acontecendo o tempo todo, que ela não está bem. Então, a pessoa que está um pouco mais lúcida, normalmente ela vai ser mais requisitada energeticamente, né, para fazer essa interassistência. Mas o que é primordial que a gente comece a fazer? Começar a fazer atares, que é a tarefa do esclarecimento, né? A pessoa vem, tá mal, relata toda uma situação, a gente explica, ajuda energeticamente, mas da próxima vez ela vai ter que saber lidar com isso. Então, o desenvolvimento parapsíquico tem que ser para todos, cada um tem que fazer o seu próprio desenvolvimento, para não ficar refém de um terceiro. Mas não sei se... A questão do encaminhamento, gostaria que eu falasse mais. Pode ser. Então, quando ocorre interação com consciência extrafísica, consciência doente, como a gente fala, um paracomatoso, né? A pessoa dessomou, descartou o corpo físico, morreu, né? E ela não entendeu ainda que ela não está mais nessa dimensão. Ela continua fazendo tudo que ela fazia normalmente, trabalhando com a família. Então ela chega perto, né, para fazer algumas vezes sugar, e ela mesma não está se dando conta que ela é uma consciência energívora. Se a gente está lúcido de que está ocorrendo essa interação, a gente vai fazer a doação de energia, né? E algumas vezes ocorre dela ficar lúcida no extrafísico, né? Ela perceber a condição dela, que ela não está mais aqui no corpo físico, nessa dimensão, e aí os amparadores vão encaminhar ela para que ela vá, né, algumas vezes vai para um hospital, um para-hospital no extrafísico, para se recuperar e aí começar a se desenvolver e algumas vezes programar a sua próxima vida, né? Esse parapsiquismo mental somático a gente não adquire, ou não desenvolve. Ele não desenvolve sozinho. Não sozinho, né? A gente desenvolve com amparo,
se tornando lúcido, né? No momento que a gente busca essa lucidez, vai ter um investimento pesado do amparo contigo, né? Porque no momento que tu tá lúcido, tu vai poder auxiliar mais consciências. Como a gente diz, a lotação vai aumentando, né? A gente vai trazendo mais, auxiliando mais as consciências intra e extrafísicas. Mas tem que ter a lucidez. Mas é desenvolvimento com práticas, né? Sim. Essa questão de passar sair do campo psicossomático para entrar no campo mental somático. Desenvolvendo técnicas. Enxergar isso como uma potencialidade, né? Porque a maioria nega o parapsiquismo. Tem medo, não quer carregar tudo que é dos outros. Mas se a gente tem essa ferramenta, né, por que não usar da melhor maneira? Sim, qualificar para poder assistir mais. E não ter essa questão de defasagem energética, né? Porque a gente, usando de maneira psicossomática, a gente fica defasado. Não fica uma interassistência, não é uma assistência para o outro e para a gente. É uma assistência só para o outro e a gente fica... Vanessa, quem sabe faz uma relação entre características de personalidade e modalidade de parapsiquismo, ou seja, o que eu preciso para sair, é a pergunta de certa forma, do psicossomático para entrar no mental somático. Você chegou a colocar alguma coisa de autopesquisa. Então, fazer esse link e as pessoas entenderem por que eu, no meu caso, é mais psicossomático, o que é que eu tenho que atrai, isso afiniza com isso, né? Na nossa sociedade, o que é mais estimulado é a questão das emoções, né? Então, a gente não tem um estímulo para raciocinar, para se dedicar a alguma coisa mais intelectual, mais aprofundada, é muito superficial. Então, a gente sente, não sabe por que está sentindo e vai acumulando essas questões. Para a gente alcançar o mental soma, o que no meu caso está ajudando muito? Escrever, fazer a autopesquisa, escrever sobre essa autopesquisa. Porque não está só me auxiliando, está auxiliando outras consciências, né? O Verponarium tem me auxiliado muito de sair da questão emocional para a racionalidade, né? Então, escrevendo os meus traços força, os meus traços fardos, isso tem me auxiliado a enxergar de uma maneira mais interligada o porquê eu me manifesto hoje dessa forma, né? Então, a escrita, o estudo, a autopesquisa é primordial para que a gente não banalize e fique só na superfície, né, no psicossoma. Aborda um pouco mais para nós a cosmoética, a cosmeticidade, a intenção consciencial, né, que acho que auxiliaria também no entendimento. Então, a cosmoética, né, seria uma ética cósmica, né, aquilo que eu estava falando do melhor para todos, que o amparador, ele nunca vai me dar alguma coisa em detrimento de outra pessoa, ou que não seja o melhor para o grupo que eu estou inserida, né? Então, a cosmoética, digamos que seria, se a gente imaginar um mundo sem fronteiras, assim, seria uma legislação, se podemos dizer, global, uma legislação que é positiva para todos. Tem a ver com a tua área, né? Para direitólogo, para nos né? ensinar, né? Isso aí. A construção, na verdade, íntima, o interior, né? Sim. A cosmoética precisa ser desenvolvida dentro de cada um, claro, para chegar nessa paralisação que a gente não precise ficar recorrendo aos códigos intrafísicos, né? Os códigos de éticas profissionais, código de trânsito, que a gente tenha uma boa convivência com todos, encarando aquela consciência como uma consciência, mesmo que no primeiro momento nos pareça nosográfica, né, que esteja assim, não muito bem, como eu posso dizer, energeticamente ou até fisicamente. Às vezes a gente olha, não, essa pessoa, eu não quero contato. Não, a gente tem que ir lá na baratrosfera e trazer todo mundo,
né, para auxiliar. Que consciência é consciência. O que seria a baratrosfera? Tá. A baratrosfera é uma dimensão mais densa, extrafísica, né? Onde teria as consciências mais doentes, né? Mais necessitadas de assistência, que a maioria não quer ir lá na baratrosfera assistir. Não, eu não vou. Quero ir num lugar bonito, né? Num lugar legal. A baratrosfera o pessoal não quer ir. Mas é lá que precisa de assistência. Sim. Quando alguém tem uma projeção na baratrosfera, não, eu não estava na baratrosfera. Tem pavor de dizer que esteve na baratrosfera de noite. Mas é lá que o pessoal precisa de ajuda. Então a gente tem que ir lá, né? De maneira lúcida. Não adianta também a gente ir e voltar estrambelhado como normalmente acontece, né? Poderia falar o que é o amparo de função? Sim. É o que eu estou sentindo agora. O amparo de função, então, o que é o amparo de função? Quando a gente se disponibiliza a assistir as consciências, né, profissionalmente, ou dando uma palestra, a gente sente que acopla com o amparo, né, de função, que ele é específico para aquele momento. Né? Hoje mesmo a gente comentava que os professores são pessoas muito bem amparadas, né? Porque eles trabalham esclarecendo, seja em qual área, né? É muito bem amparado porque está atuando, objetivando esclarecer o maior número de consciências e consciex que também estão presentes nas aulas, né? As carreiras também da área da saúde são muito assistenciais, não que as outras não sejam, mas normalmente as pessoas que priorizam a assistência, né, tem um senso de coletividade, de melhorar a sociedade, elas apresentam esse amparo de função. Falou um pouco aí sobre o paracérebro. Como está o seu paracérebro agora? Fervilhando. Talvez deixar um pouquinho mais claro ao grupo aí o que seria, né, o paracérebro, como é que o operador atua mental somaticamente. Sim. Então, seria esse órgão extrafísico, né, que faz a conexão com os nossos neurônios, né, se nos paraneurônios com os nossos neurônios. Normalmente, quando a gente acessa esse órgão extrafísico, a gente sente uma expansão, parece que o conhecimento é uma coisa que sempre esteve ali, né, muito conhecida, muito tranquilo, mas é uma expansão enorme, assim, situações que a gente não desenvolveria só com o cérebro normal, a gente consegue alcançar com o paracérebro, né? As percepções muito mais mentais somáticas mesmo, muito mais com discernimento aumentado. Que eu tenho assim, ó, por exemplo, eu sou do interior, estou 2 anos e meio aqui. Lá nós somos de origem histórica, de acampamentos, de militares, vem toda uma história em cima de todas as pessoas que nasceram e viveram muito tempo lá como eu. Sim. Então eu trago características bem diferentes dos porto-alegrenses, a maioria das vezes. É muito difícil tu te entrosar com pessoas que moraram a vida inteira numa capital. Então tu tá sempre quebrando a cara, sempre. Até pela franqueza de tu dizer para a pessoa aquilo que tu pensa e a sinceridade das tuas palavras. Você torna um incômodo. Então não é melhor deixar para uma próxima existência essa transformação, se está ficando tão difícil? Eu não posso lhe dizer o que eu acho melhor para a senhora ou não, mas no meu caso, eu também sempre me achei bem diferente das pessoas que eu convivia, né? Então, eu tinha outros pensamentos, a relação às vezes não era muito fácil, né? Mas se eu estava ali, é porque eu tinha que estar ali e aprender a conviver com essas pessoas.
quando a gente enxerga como oportunidade, fica mais fácil. Mas o ano passado eu tive até uma paralisia facial, de tanto me incomodar em determinado grupo. Então, quando tu amanhece com o lado do rosto tudo torto, do outro lado, e é diagnosticada uma paralisia facial, e tu tem que tomar remédio de 3 em 3 horas, e ainda passar pela pessoa do grupo, a pessoa dizer, bah, fizesse uma plástica, eu também vou fazer. Tu tá toda torta e ela disse que tu fez uma plástica. Então, até onde vale a pena ficar num grupo assim? Porque às vezes tu mora num lugar assim. Sim. Eu não entendo, mas se a senhora analisar que a senhora tem mais conhecimento que essas pessoas que estão agindo assim com a senhora. Então, a oportunidade de mudança é sua, né? Teria que aprofundar de que forma a senhora conseguiria lidar de maneira mais tranquila com essas pessoas, mudando algum gatilho interno que gera esse mal-estar, né? Porque a senhora tem mais conhecimento. Eu tenho muita sutileza para lidar com esse povo. Não é fácil a gente chegar nesse entendimento, mas já que a senhora busca, né, um autoconhecimento, a senhora sabe que... Mas o que falta mais? Eu tenho um derrame, um treco aí? Porque o que falta mais? Porque só eu sei como eu fiquei. Inclusive eu tenho sequelas no falar, né? Sim. E eu estava bem normalzinha. Então, eu não sei por que eu tenho que me interessar pelo outro, o outro vai me dar prejuízo sempre. Mas a senhora se interessa pela senhora? Eu me interesso pela melhorar, sua mas se para mim melhorar eu tenho que passar por esse monte de etapa, então eu deixo para a próxima encarnação. A escolha é sua. Mas se a senhora está acessando esse conhecimento, né, quem sabe... Se a Eu senhora... acho importantíssimo, mas quem sabe um grupo parecido com o meu. Seria mais fácil, né? Lógico. Eu concordo que é mais fácil. Corporativismo. Mas como eu falei, a questão da baratrosfera, lá é que precisa de mais assistência. Ninguém quer estar lá, né? Se a senhora está nesse grupo, alguma responsabilidade perante esse grupo a senhora tem. Se a senhora mudar internamente alguma coisa, a senhora vai ter que se auto-pesquisar para ver o que é essa coisa, né? Daqui a pouco a senhora manifesta outros traços, né? Tem um exemplo positivo perante essas pessoas, quem sabe eles não vêm junto. Não é fácil, mas se a senhora está lá, a senhora pode. E todo mundo justifica que aqui tem 1.600.000 pessoas, né? E onde eu morava era 177 mil. A senhora falou que é um local muito militar, é isso? Tem um Holopensene. Eu me sinto mais rústica, mais branca. Sim. Mas se a senhora pensar, o Rio Grande do Sul todo tem esse Holopensene. É fronteira com fronteira, então. Não, eu imagino. É legítimo. Hoje mesmo eu vi o cara que incendiou o pronto-socorro lá na minha terra. Eu digo, mas é comum, eles fazem mesmo. Para mim eu achei comum, é uma atitude de revolta que ele botou fogo ali no pronto-socorro. Como o homem mata a mulher e a mulher mata o homem e a mulher não aguenta o que aguenta Porto Alegrense. Lá os homens apanham, levam um tiro. Mas é isso E que eu não ele acho falando. feio, eu acho ótimo. Então a senhora é belicista. Então a senhora é belicista. Não, eu acho diferente Do pessoal de lá. Então, Mas é isso que eu ia lhe dizer. Se a gente está no Rio Grande do Sul, não falo nem da sua cidade, se a gente está no Rio Grande do Sul, é porque algum traço, algum percentual do traço bélico a gente tem, né? Alguns têm um pouquinho mais de discernimento de ver, não, isso não serve mais para mim. A senhora está demonstrando isso, que o belicismo não serve mais para a senhora. Mas não tem como a gente sair correndo e deixar o pessoal lá. É o nosso grupo, né? Se a gente veio numa cidade, numa família, porque a gente tem alguma responsabilidade ali. Talvez fosse interessante tu pensar também essa ideia do parapsiquismo mental somático como um processo de recomposição, né? Onde o indivíduo a consciência vai recontar a história, né? Assumindo a responsabilidade
primeiro por ela, para poder expandir essa. O que ele está querendo falar é que hoje nós desempenhamos um papel ou de oprimido ou de opressor que anteriormente pode ter sido o contrário, né? E a gente está ali para recompor essa situação, né? Para deixar tudo tranquilo, para não ter que vir na próxima com o mesmo pessoal. Mas até vir na próxima tem muito tempo para se descansar. Mas a senhora já chegou à conclusão. A senhora já chegou à conclusão que não lhe serve mais determinado tipo de atitude, né? Atitude bélica. Quem sabe a senhora não tem que ser o exemplo para puxar esse pessoal para ver que também não vale mais a pena essa automimese, né? Essa repetição. A senhora que tem o conhecimento. A senhora já parou para pensar qual era o seu papel anterior? Porque tu vê, numa escola, eu dei aula há 30 anos, sempre me dei bem com as crianças e com os adolescentes. Agora, no fim, que eu já estava, eles estavam muito mais na minha frente, somente através dos recursos audiovisuais e tudo, eu fui ficar 2 anos na biblioteca porque eu já estava meia fraquinha para, dia a dia, 40 alunos trocando, né? Tá, mas eu fiz a minha parte. Só que eu nunca aprendi a lidar nessa minha vida com um idoso. Eu acho horrível trabalhar com velho. Velho chega eu. Ele é todo problemático, esses velhos porto-alegrenses. É impressionante. Eu vou perguntar se a colega do lado não quer lhe falar alguma experiência dela positiva, que ela está trabalhando com isso, né, Inês? Eu trabalho? Não, eu digo, tá te aparecendo esse público. Sim, eu tenho vários idosos à minha volta e eu trabalho com eles no sentido assim de prestar auxílio de alguma maneira, principalmente na hora da doença, na hora do funeral. A Inês já sabe isso daí. Mas o funeral é um alívio, morreu, foi embora. Mas isso aí... Mas se a senhora pensar na multidimensionalidade, não morreu e não foi embora. Vai continuar junto da senhora. Se é o seu público, vai continuar. E aí a senhora às vezes não percebe, né? Não, mas de botar disciplinas agora, viu quanto o Papa falou, que é para respeitar o idoso, que é para ouvir, mas quem é que faz isso? Tem gente vendo e escutando. Não é a poucos ouvem, poucos. Eu, por exemplo, eu gosto das duas áreas. A infância, a criança e o idoso. Me dei sempre bem com as duas áreas. E só fiquei pouco tempo com o idoso, mas me dei sempre com muita delicadeza. A gente tem que prestar atenção, como eu coloquei ali, né? De ser um profissional interassistencial. Qual é o público que nos requisita mais? Se esse público está lhe requisitando mais e está sendo incômodo, é porque é aí que a senhora tem que aprofundar. De compreensão, entrar na pesquisa, na situação do outro. Sim. A senhora vai ter que aprofundar a sua autopesquisa para ver por que a senhora tem problema com o idoso. Por que tem problema com o idoso? Porque eles também não querem mudar nada. Não é eles que têm que mudar. Como ele disse, o conhecimento é seu, a responsabilidade é sua. Talvez, né, pelo exemplarismo, a senhora traga então, a lidar com o idoso veio como karma de uma passagem anterior? Não trabalhamos assim com karma, né? Mas é alguma coisa que a senhora tem que desenvolver positivamente na senhora para conseguir lidar melhor. Né? Provavelmente se programou para isso. As mudanças de posição de mando para a posição mais assistencial, às vezes até quando você está se sentindo numa situação mais servil, podem nos ensinar muito. Principalmente se o nosso olhar não for com leite de aumento. Nós diminuímos um pouco o drama daquilo que estamos vivendo, para ver uma realidade um pouco mais próxima do que de fato está acontecendo. Auxilia nas situações de crise, né, de dificuldades. Quer dizer que eu consigo.
começar a enxergar diferente, coitadinho de velhinho, coitadinha da vovozinha. Só a senhora investir na sua pesquisa. Vai vir. Se o olhar for diferente para a senhora, sim. Eu tenho um ano para ver, às vezes, assim, mentalizar como é que o solo é. Mas não tem. Até assim, eu tenho que enxergar o sol como ele é redondinho, com raios de sol nascendo. Eu lutei um ano, mas eu consegui. Se eu vou conseguir, o que é isso? Não ter a felicidade de ver o sol assim, de conseguir mentalizar o sol. Mas eu cheguei lá, porque tem exercício para isso. Batalhar para chegar num ponto. Por exemplo, Batalhei e baixa a cabeça, porque eles carregam mesmo. Aí tu aguenta. No outro dia tu só vai cheia de amor para dar, dura mais, desaforo. Mas é isso Não que é? eu trouxe aqui na palestra. É a mudança do parapsiquismo peso, né, para o parapsiquismo interassistência. Né? A senhora vai sentir que está ajudando e vai se sentir muito ajudada. e muitas vezes eu já levei tapa na cara e não levei a sério. Não tá nem, ele está ali sofrendo, por que eu vou levar a sério isso? Não. E a agressão é um pedido de ajuda. Né? Se a senhora encarar dessa forma, aceitei com maior naturalidade. Nossa, vou ter que apanhar. Não, é isso. Não necessariamente, né? Eu levei, e não fiquei, né, para te entender como. Só para te entender. E aí ele fica vaidoso, tem que ficar com a razão. Como é A que pessoa ele está na cama e tem liberdade, né? E está ali sem liberdade, sem poder sair, sem poder se movimentar muito. E a pessoa, uma hora, não aceita nenhuma indicação, nem nada. Dá um tapa na cara e deu. mas quem está mais lúcido nesse momento? A pessoa ou a senhora? A senhora, né? A senhora estava ajudando e continuou ali fazendo o seu papel, porque... Eu sempre tive muita paciência com Deus. Muito. E A gente tem que ter paciência com todos os tipos de consciência, né? Exatamente. Com todos os tipos também. Eu digo intra e extrafisicamente, né? Porque às vezes a gente também sente, pesou, vai embora. Como esses tempos eu ouvi, vou fazer um EV para me proteger, porque eu não quero que nenhuma consciência chegue, né? E sugue a minha energia. Não, a gente vai melhorar para conseguir melhorar, ajudar a melhorar os outros, né? É o estado vibracional. Faz assim na hora. É uma mobilização de energias até que todo o energossoma, né, o corpo das energias... Sem nada. Não, é tudo pela vontade. Aqui só. Isso. Aí tu vai enfrentar a fera. Não, vai ajudar. Vai ajudar, não vai vai enfrentar. A cara-feira que está dentro. É porque para aceitar tem que enfrentar uma fera que está dentro. Tá, muito obrigada. De nada. Mas vai fazer uma luta para se Vou conseguir tentar. se harmonizar com as pessoas. Por que não está se harmonizando? Tem que se harmonizar internamente para Se depois... preparar para chegar Posso te fazer uma pergunta? Tu aquela estava guerra fazendo uma difícil. pesquisa aqui Tava. e largou, desapareceu. Tu sabe que tu estava no andamento muito bom, muito bom. Mas eu não esqueci o que eu aprendi. Mas não colocou mais em Um prática. monte, só que com respeito a vovozinho. Mas é aí que tem que aprofundar. Mas a autopesquisa da gente, ela é constante e é pro resto da vida. Não é só uma fase, não é só um mês. Eu vou fazer esse ano, vou fazer só por agora. Pois então, isso aqui não foi suficiente. O autopesquisar, Eu acho que eu não coloquei, né? É um curso de longo curso. Pra mim tem que A gente vai aprofundando e quando a gente aprofunda mais, vem mais e mais. Quando eu venho aqui, que agora eu estou aqui por interesse, porque eu estou mal das pernas mesmo. Então, A senhora veio de cliente, como eu falei, eu acho de que eu vim cliente. como cliente. Mas Mas a senhora tem tudo para mudar isso. E aí eu começo a frequentar aqui e começo a me sentir muito segura. E começo a fazer as coisas certas. E aí a senhora pode passar isso para os outros também, né? Propagar isso, sair do círculo vicioso para o círculo virtuoso, que a gente chama, né? Não é fácil. Mas também não é difícil.
ela virtuoso, que ela acha engraçado. A gente sai da condição do cliente, da Concener, né, da consciência energívora, para propagar a interassistência, né? A gente vai, ao invés de ficar pedindo, a gente vai ajudando. Né? Então vira um círculo virtuoso. E o próximo que a gente auxilia, a gente quer também que passe adiante. E assim vai indo. Pesquisa nas quartas-feiras. Ela vem, mas faz... Não, não faltava um dia, mora Mas bem faz tempo que pertinho. ela não vem. Mora bem pertinho. Exatamente. Mas eu disse que agora eu tô querendo parar, porque eu tô muito mal. E por que que parasse de vir? Ah, eu parei porque também surgiu muita conta, mais isso, mais aquilo. Ah, mas acontece, aparece. Aí vai te impedindo. Quando a gente vai se melhorando, vão aparecendo obstáculos, empecilhos, pra gente não continuar dentro daquele processo. A minha nora comentou, Bato, estava muito bem enquanto ia. A senhora chegou a vir na sexta-feira, no desenvolvimento? Ah, não tinha. É importante fazer a quarta-feira, né, a autopesquisa, e começar a fazer o desenvolvimento parapsíquico também, até para a senhora segurar esses contrafluxos que vão vir, né? Assistir uns velhinhos também. Aparece muito. A professora também tá com o livro dos Gerontes, está na revisão, né? Sim. Então aqui tem bastante trabalho nessa área. Pode ajudar, me assusta, né? Não me diz assim que vai ser uma fixação, porque aí não dá uma fixação. Tem que iniciar aos pouquinhos. Um velhinho hoje passa uns 15 quilos, aí outra velhinha. Ela quer solidar. Mas então a senhora está convidada a retornar, Se tu né? me der criança, eu amo de paixão. E se tu me der adolescente, eu adoro as ideias deles, gosto de ouvir mesmo não concordando em tudo, porque a mim me parece que eles estão sempre crescendo. Mas eu acho que o idoso, como eu, tenho 67, eu não estou crescendo, eu estou decrescendo. Mas a senhora não pode pensar assim. Se existe a serialidade existencial, a gente está sempre se melhorando, né? Pensar que a senhora pode ainda alcançar um nível evolutivo para programar o seu próximo curso. A gente fala que está na pré-intermissão, né? Está preparando o nosso próximo curso intermissivo, para quando ressomar na próxima vida, vir uma condição ainda melhor. Então a senhora tem, agora é a hora da senhora investir. Então apareça na quarta, na sexta-feira e aos sábados também. E aos sábados também para, né, Vera? Para firmar a autopesquisa, né? Só a senhora investir que o amparador também investe. Aquilo que eu falei, né? Se a gente não estiver fazendo assistência, por que o amparador vai chegar perto da gente? A senhora já está se sentindo melhor, né? Quando eu venho aqui, eu fico... Jovenece, né? Uma vez também eu fiz um laboratório aí fechado, uma sessão. Minerva Sanatório. É. Mas tem que continuar investindo. Tem que continuar investindo. Se a gente não faz nada por si, se a gente não faz autopesquisa, se a gente não fica com medo do próprio parapsiquismo, a gente fica repetindo as outras vidas e vai continuar fazendo as mesmas coisas. E vai vir na próxima na mesma condição e vai ser Começar de novo. Será que vai ter a mesma oportunidade? Tem isso também, né? Às vezes a pessoa usou tão mal o parapsiquismo que ela bloqueia. Né? Tem casos que a pessoa bloqueia e vira o casca grossa, que a gente chama, né? Porque tinha tanto parapsiquismo, mas fez um uso tão improdutivo, para não falar outra coisa, que perde essa oportunidade de desenvolver, né? Sim. Aí bloqueia tudo mesmo. Vou colocar uma situação assim, por exemplo, eu tive um casamento bastante difícil, mas eu nunca quis jogar pro alto, porque você tem que voltar neste plano, né, com a mesma coisa. A senhora não pode pensar assim. Não dá pra pensar assim, então não abuso mais, mas... Não, a senhora não tem que ficar numa situação porque lhe causa desconforto e a senhora não quer isso para a próxima. A senhora tem que resolver.
talvez até se separando, né? Talvez se separando a senhora consiga resolver de uma maneira mais tranquila. Às vezes o afastamento otimiza a reconciliação, né? Mas a gente não... É aquilo que eu digo da baratrosfera. A gente sabe que está lá, que está precisando, mas a gente não quer. Não quer chegar. Assim, por exemplo, uma ordem, uma coisa, não. Sempre numa compreensão, tipo de uma missão eu tenho que cumprir, sem raiva, sem... Sim. Sabe? Porque se a pessoa vai começar... Mas a senhora se reconciliou com ele, mesmo de longe. Como assim? A senhora conseguiu se harmonizar com ele, mesmo que talvez se afastando? No período eu... Até foi 6 meses, mas depois a gente voltou. E nesse meio tempo eu também estava tranquila. Porque eu até achei bom que desse um tempo para valorizar um pouco a vida, assim, as coisas. Mas eu nunca carreguei raiva. Mas e agora, como é que a senhora sente isso? Está tranquilo agora? Depois que ocorreu todos esses fatos, eu... Por exemplo, na época eu frequentava o centro espírita e até ele, sei que ele chegou e disse assim, é outra pessoa igual, não perdoaria tudo que ele já fez. E eu não carreguei nenhuma raiva. Agora a senhora está tranquila. Eu estou tranquila porque eu cumpri tudo que eu cumpri com ele. Então, sem raiva, sem rancor, sem remorso. Se a senhora não traz nada negativo dessa relação, tá certo. Não fiquei com... Até... Só quando eu vi a situação ali, disse, bom, a missão foi cumprida, eu fiz o meu dever. E tá tudo certo, então. Fiquei tranquilo. Também não me desesperei, não chorei, não gritei, não fiz nada. Eu só me comuniquei com as pessoas sem... Já que a senhora teve a oportunidade, a senhora aproveitou. Daí sem choro, sem nada, sem... Foi bem tranquilo. Tá bom. Porque tem gente que fica falando a vida inteira porque ele era isso, porque era aquilo, não tem nada que falar. O que foi, não volta mais. Tem que desligar, né? Desligar totalmente. Eu não fico comentando nada de coisa errada, né? Sim, não deixar rastro, né? Uma outra coisa assim, uma intuição. Eu, há muitos anos atrás, quando eu estou viajando, eu estou sentindo algo lá na frente que vai acontecer. Assim. E depois acontece, né, no caso. Por exemplo, eu só ficava com o pensamento positivo, que as coisas fossem amenizadas, realmente não acontecia coisas tão drásticas, né? Sim. Mas pode ter sido uma inspiração de um amparador. Então a senhora estava aberta e percebeu. E sempre coloco assim, o positivismo, né? Que Sim. pode ser resolvido da melhor maneira. Sim. Porque às vezes é bem forte essas intuições. Agora não, que estou dentro não, porque eu estou compreendendo bem mais. Mas muitas vezes é positivo que as intuições venham fortes. Né? A gente não tem que ter medo disso, a gente tem que saber lidar com isso. Exatamente. Mas eu tive assim, uma ocasião, uma pessoa em Santa Catarina, você olha, me acontecem certas coisas e eu não sei ministrar o que eu vejo, o que eu sinto. Sim. O que eu devo fazer mais ou menos estava aqui dentro, né? Se estivesse aqui dentro, ia mais devagar. Aí eu disse assim, olha, ele disse que viu um acidente, está viajando, separou todas as 4 pessoas, ele foi para um lado, os 3 foi para o outro e sofreu um acidente, mas ele via tudo isso. Sim. Só que ele não sabia lidar com isso. Claro, ficava com medo. Não sabia até colocar um pensamento positivo, que Sim, Ele não saía das emoções, é né? essa parte, a emoção que leva muito além. Sim. Hoje Por isso a importância da autopesquisa. A gente vai qualificar cada vez mais o parapsiquismo. Hoje eu me preparo para uma viagem, foi muito legal. Quando eu me preparo bem antes para uma viagem, positivo, todos positivos, cada viagem é uma melhor que a outra. Porque eu me preparo para tudo positivo lá. Não fico assim, porque pode acontecer isso. Não, nada disso. O caminho é perfeito, é tudo legal. E assim que tem que ser. É o pensei, né? O pensamento sempre tem energia. E a senhora estando homeostática vai propiciar um ambiente E fica um ambiente mais saudável, saudável. muito legal. Isso aí.
Eu agradeço a presença de todos e espero que tenham se sentido bem acolhidos. E voltem. Obrigada.